Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão de equilíbrio térmico. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! 20 gramas de cobre a temperatura de 60 graus Celsius são colocados dentro de um calorímetro, um pote, que contém 10 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius. Aqui um pequeno parênteses, está uma interpretação. Como dentro do calorímetro já tem água a 10 graus Celsius, a gente pode entender que entre esses dois já foi estabelecido equilíbrio térmico. E, portanto, a temperatura inicial do calorímetro vai ser igual à temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Fecha parênteses. Se a temperatura final do sistema constituído pelo calorímetro e pela mistura de água e cobre for de 15 graus Celsius, temperatura final é a temperatura onde para a troca de calor. A temperatura de equilíbrio foi fornecida para a gente, 15 graus Celsius. O exercício pede para a gente determinar a capacidade térmica do calorímetro. E nos dados, a gente tem o Czinho, o calor específico do cobre, 0,1 caloria por grama grau Celsius, e o Czinho da água, 10 vezes maior, 1 caloria por grama grau Celsius. Bora lá! Como é que eu sugiro que você resolva esse exercício? Faz um desenho. Por mais simples, por mais singelo que ele seja, o desenho te ajuda a organizar as várias informações que aparecem nesse tipo de problema. Então eu aqui fiz o meu potezinho, o calorímetro com água, e a barrinha de cobre que vai ser colocada lá dentro. Quando a gente misturar todo mundo, a gente já sabe que a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, vai ser de 15 graus Celsius. Informações sobre a água. A massa de água utilizada, 10 gramas. O Czinho da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Para o cobre, a massa de cobre utilizada, vou chamar de massa do metal, foi de 20 gramas. O Czinho do cobre, 0,1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial do cobre está lá em cima, 60 graus Celsius. Por fim, para o calorímetro, a única informação que a gente tem do calorímetro é a temperatura inicial, né? Informação essa que foi a gente que teve que interpretar, não estava explícita no enunciado. A temperatura inicial do calorímetro, ela vale 10 graus Celsius. Esses são os ingredientes que a gente precisa para resolver essa questão. Bora resolver? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu estou misturando todo mundo. E nesse exercício, em momento algum, foi falado para a gente que está tendo mudança de estado físico, né? Ninguém falou de vaporização, ninguém falou de fusão. Então é só mudança de temperatura. A gente vai ter a água dando uma esquentadinha de 10 até 15, o calorímetro dando uma esquentadinha de 10 até 15 graus Celsius, e o nosso pedaço de cobre dando uma esfriadinha de 60 para 15 graus Celsius. É o cobre que vai fornecer calor para a água e para o calorímetro poderem esquentar. E o preço disso é que ele vai diminuir a sua temperatura. Então, nesse problema, a gente só tem variações de temperatura. Só vai ter calor sensível. Um para a água, um para o calorímetro e um para o cobre. Soma dos calores trocados igual a zero. Essa é a nossa palavra da salvação. Aqui é o nosso ponto de partida. Somar calor e a soma desses calores vai ser igual a zero. Se tem gente ganhando energia, tem gente perdendo e o saldo vai ser zero. Quais são os calores que a gente vai somar aqui? O calor da água, mais o calor do calorímetro, mais o calor do cobre, do metal. Essa conta é igual a zero. Destrincha cada um. Para a água, é a massa da água, o Czinho da água, variação de temperatura da água. Para o calorímetro, massa do calorímetro, Czinho do calorímetro, variação de temperatura do calorímetro. E para o cobre, massa de cobre, o Czinho do cobre, a variação de temperatura do cobre. Isso aqui é igual a zero. Talvez nesse momento te dê um pouco de angústia, porque assim, quando você escreveu todos os dados ali no desenho, você não lembra de ter escrevido massa do calorímetro e Czinho do calorímetro. Você não escreveu. E a gente vai pegar esses dois aqui e transformar numa coisa só. Porque você aprendeu que capacidade térmica é o produto entre massa e específico.
Então, aqui, ao invés de escrever massa vezes específico, eu posso trocar pela capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Ok? Vamos fazer a substituição dos valores? A massa de água é 10 gramas. Czinho da água, 1. Variação de temperatura da água termina a 15 e começou a 10. Então, temperatura final menos temperatura inicial. Bora agora para o calorímetro. A capacidade térmica do calorímetro foi o que o exercício pediu. A variação de temperatura vai de 10 para 15. Então, final menos inicial. E agora, para o cobre, o nosso metal, a massa 20 gramas, o Czinho 0,1, variação de temperatura começou a 60 e terminou a 15. Então aqui vai ficar 15 menos 60. Vai dar uma variação de temperatura negativa porque diminuiu a temperatura. Esse cara está perdendo calor para a água e para o calorímetro. Dessa conta aqui, se você quiser simplificar, daria, por exemplo, para dividir a equação inteira por... Não daria. Por 5. Daria para a gente simplificar, mas vamos fazer do jeito que tá. Ó, 15 menos 10 dá 5. 5 vezes 10, esse primeiro termo vai dar 50. Próximo, 15 menos 10 dá 5. Então vai dar 5 vezes a capacidade térmica do calorímetro. E o último termo, 20 vezes 0,1, dá 2. 2 vezes menos 45. Vai dar menos 90. Menos 90 igual a 0. Vamos deixar a capacidade térmica sozinha desse lado? A gente vai ficar com 90 menos 50 igual a 5cc. 90 menos 50 dá 40. E o 5 vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com 40 dividido por 5. A gente acabou de determinar que a capacidade térmica do calorímetro é 8. E qual que é a unidade de capacidade térmica? Energia por variação de temperatura. 8 calorias por grau Celsius. E agora a gente pode marcar a letra B como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!